Sejam bem-vindos ao canal Histórias que Aconteceram. Hoje vamos assistir a mais um relato emocionante. Olá, meu bem. Venha cá. Senta aqui pertinho de mim. Meu nome é Mercedes. Tenho 84 anos e hoje vou contar para você uma história que carrego há décadas. Uma história que vai te mostrar que a vida pode ser muito mais dura do que você imagina, mas também que a coragem pode transformar qualquer destino. Se prepare, porque essa não é uma história fácil de ouvir, mas é uma história verdadeira, e às vezes a verdade é o que mais precisamos ouvir. Eu nasci em 1940, numa fazenda imensa, no interior do Mato Grosso. Meu pai era o coronel Rodrigo Silva, um homem que, quando falava, todo mundo calava a boca. Ele mandava não só na nossa família, mas em praticamente toda a região. Político poderoso, dono de terras que se perdiam no horizonte. Minha mãe, Dona Esperança, era o oposto dele. Uma mulher doce, de olhar triste, que me amava do jeito que podia, mas vivia sufocada sob o comando do meu pai. Às vezes, quando ele não estava olhando, ela me abraçava forte e sussurrava no meu ouvido: "Minha filha, você vai ser mais forte que eu." Eu tinha 3 irmãos mais velhos, Gabriel, Paulo e Roberto, todos cortados na mesma madeira do meu pai, duros, autoritários, achando que mulher tinha que obedecer calada. Gabriel já era casado com Lucinda e tinha 2 filhos, Miguel e Sofia. Esses meus sobrinhos eram minha maior alegria naquele casarão. Eu era caçula, a única menina. Papai me chamava de sua princesinha, mas essa proteção era só aparência. Na verdade, as expectativas sobre mim eram ainda maiores. Eu tinha que ser perfeita, obediente, educada, uma boneca pronta para ser entregue ao melhor pretendente. Foi no dia do meu aniversário de 13 anos que minha vida virou de cabeça para baixo. Eu estava esperando uma festinha, talvez um bolo, presentes. Que inocente eu era! Papai me chamou no escritório dele. Lá estava um homem que eu só conhecia de vista, Baltazar Montenegro, um fazendeiro rico da região. Ele tinha 54 anos, cabelos grisalhos e um olhar que me dava arrepios. "Mercedes", meu pai disse com aquela voz que não aceitava discussão, "você vai se casar com o senhor Baltazar. É uma grande honra para a nossa família." Meu mundo desabou naquele instante. Casar? Eu mal sabia o que isso significava. Olhei para minha mãe, que estava num canto com os olhos cheios de lágrimas. Ela não disse nada, apenas abaixou a cabeça. Tentei argumentar, dizer que era muito nova, que queria estudar, mas papai cortou. "Isso é um acordo entre homens, menina. Vai unir nossas famílias e trazer prosperidade para todos." De repente, a casa virou um formigueiro. Costureiras fazendo meu vestido, cozinheiras preparando o banquete, meu pai recebendo convidados importantes e eu, no meio de tudo isso, me sentindo como se tivesse deixado de existir. Meus irmãos achavam tudo normal. "É assim mesmo", dizia Gabriel. "Mulher casa cedo, é da natureza." Paulo e Roberto só falavam do dinheiro e das terras que a família ganharia com a união. Os únicos que pareciam entender meu desespero eram meus sobrinhos. Miguel, de apenas 8 anos, me perguntou: "Tia Mercedes, por que você está sempre chorando?" E a pequena Sofia, com seus 6 aninhos, disse que não queria que eu fosse embora.
O dia do casamento chegou como um furacão. Eu me sentia morta por dentro, vestindo aquele vestido branco que pesava como chumbo. A igreja estava lotada, parecia que a cidade inteira veio ver a filha do coronel se casar. Quando entrei de braço dado com meu pai, vi Baltazar no altar. Ele sorria, mas não era um sorriso de felicidade. Era o sorriso de quem acabara de fechar um bom negócio. Repeti as palavras que o padre falou, coloquei a aliança no dedo de Baltazar, senti ele colocar uma no meu, tudo acontecendo como se eu estivesse assistindo à vida de outra pessoa. A festa foi grandiosa. Meu pai radiante, se gabando para os convidados. Minha mãe quieta no canto, como sempre. Meus irmãos bebendo e comemorando. Eu queria correr até meus sobrinhos, abraçá-los e prometer que tudo ficaria bem, mas eu sabia que não podia mentir para eles. Quando a noite chegou, me levaram para o quarto que seria meu e de Baltazar. Sentei na cama tremendo de medo. Quando ele entrou e fechou a porta, soube que minha infância havia terminado para sempre. Não vou entrar em detalhes sobre aquela noite, mas posso dizer que entendi de forma cruel o que significava ser propriedade de alguém. Chorei até não ter mais lágrimas, não pela dor física, mas pela perda de tudo que eu era ou sonhava ser. Os dias que se seguiram foram um pesadelo. Baltazar não era um homem gentil, ele esperava obediência total, e quando eu hesitava ou questionava algo, sua raiva era terrível. Aprendi rapidamente que era melhor concordar com tudo do que enfrentar sua ira. Meses depois descobri que estava esperando um bebê. Tinha acabado de fazer 14 anos. O medo que senti foi indescritível. Como eu, ainda uma criança, poderia cuidar de outra criança? Mas quando minha filha nasceu em 1955, eu a chamei de Esperança, como minha mãe. Senti um amor que não sabia que existia. Segurei aquela bebezinha nos braços e prometi que protegeria ela de tudo que eu havia sofrido. 2 anos depois nasceu meu filho, Diego. Baltazar finalmente tinha o seu herdeiro homem e ficou um pouco mais calmo. Eu me dedicava completamente aos meus filhos, tentando dar a eles o amor que sentia falta na minha própria infância. A vida seguia assim. Eu cuidando das crianças, da casa, aguentando em silêncio, quando algo mudou tudo em 1959. Numa tarde quente, Baltazar estava na varanda, quando de repente caiu da cadeira, agarrando o peito. Quando o médico chegou, já era tarde. Ele havia morrido de um ataque cardíaco. Não vou mentir para você. Quando me dei conta de que ele realmente havia morrido, senti um alívio tão grande que me senti culpada. Era como se um peso imenso tivesse saído dos meus ombros. Pela primeira vez em anos, consegui respirar sem medo. O testamento me deixou o casarão e boa parte das terras. Era uma herança considerável, mas logo descobri que herdar e administrar são coisas muito diferentes. Eu mal sabia ler direito, quanto mais lidar com negócios e propriedades. Para piorar, os 3 filhos de Baltazar do primeiro casamento apareceram querendo sua parte. Eles me viam como uma aproveitadora, uma menina que não tinha direito àquela herança. Foi quando conheci Ricardo Torres, um jovem advogado recém-formado que se ofereceu para me ajudar. No início desconfiei. Já havia visto tantos homens querendo se aproveitar de mulheres em situação vulnerável. Mas Ricardo era diferente. Ele me explicava as coisas com paciência, me tratava com respeito. Não ria das minhas perguntas, mesmo quando eram básicas. Aos poucos fui confiando nele. A batalha legal durou 2 anos.
Os filhos de Baltazar usaram todos os truques sujos possíveis. Espalharam boatos de que eu havia envenenado o marido, tentaram subornar testemunhas, me intimidaram várias vezes. Mas Ricardo não desistiu. Ele construiu o nosso caso tijolinho por tijolinho. Me ensinou a me defender no tribunal. Quando finalmente ganhamos, me senti a mulher mais forte do mundo. Mas a alegria durou pouco. Naquela mesma noite, meu pai e meus irmãos invadiram minha casa. "Você é muito nova para administrar tudo isso", gritavam. Antes que eu pudesse reagir, eles levaram meus filhos e me arrastaram de volta para a fazenda. "Vamos cuidar de tudo agora", disse meu pai com aquela autoridade que eu conhecia tão bem. "Você não tem capacidade para lidar com negócios." Passei dias desesperada, abraçada aos meus filhos, sem entender como minha própria família podia me trair assim. Ricardo apareceu na fazenda alguns dias depois, dizendo que tinha documentos para eu assinar. Quando ficamos sozinhos, ele me contou a verdade. Meu pai havia feito um acordo com os filhos de Baltazar. Eles iam vender tudo e dividir o dinheiro. "Seu pai está usando a influência dele para te forçar a assinar. Eles não podem te obrigar legalmente, mas na prática, com toda essa pressão familiar." Entendi que estava encurralada. Quando meu pai me trouxe os papéis da venda, tentei resistir mais uma vez. Foi quando ele mostrou sua carta mais cruel. "Se você não assinar, vou mandar seus filhos para um colégio interno na Europa. Você só vai vê-los quando completarem 18 anos. Olhei para Esperança e Diego, meus bebês, minha razão de viver. A ideia de ficar separada deles por anos era uma dor que eu não conseguia nem imaginar. Com o coração despedaçado, assinei todos os papéis. Num piscar de olhos, perdi tudo o que havia lutado para conquistar. Estava de volta à estaca zero, sob o controle opressivo do meu pai, só que agora com 2 crianças para criar. Minha mãe tentava me consolar do jeito dela. "Vai ficar tudo bem, minha filha", dizia baixinho quando meu pai não estava por perto. Mas eu via nos olhos dela que nem ela mesma acreditava nisso. Os meses passaram e eu fui me sentindo cada vez mais sufocada. Meu pai controlava até o dinheiro para comprar roupas das crianças. Eu, que havia provado o gosto da liberdade, agora me via presa novamente. Foi nessa época que comecei a pensar diferente sobre Ricardo. Durante a batalha legal, ele era apenas meu advogado. Mas agora, longe dele, comecei a lembrar de como ele me tratava com respeito, como lutava pelos meus direitos. Em comparação com todos os homens que eu conhecia, meu pai, meus irmãos, o falecido Baltazar, Ricardo parecia um sonho impossível. Claro que eram só fantasias de uma mulher jovem presa numa vida que não escolhera. Eu sabia que ele provavelmente nem pensava em mim daquele jeito. Os meses foram passando até que numa tarde um empregado me chamou. "Dona Mercedes, o coronel quer ver a senhora no escritório." Quando entrei, quase parei de respirar. Lá estava Ricardo, de pé, com aquele sorriso gentil que eu guardava na memória. "Mercedes", meu pai disse, "o doutor Ricardo veio me fazer um pedido. Ele quer se casar com você." Meu coração quase explodiu de felicidade. Era como se Deus tivesse ouvido minhas preces secretas. Sem evitar, disse sim. Mas, quando meu pai nos deixou sozinhos por um momento, Ricardo me contou a verdade.
Um amigo havia comentado que meu pai estava procurando um marido para mim e ele não suportava a ideia de me ver casada com algum fazendeiro escolhido por interesse. Eu menti para seu pai, Ricardo confessou. Disse que era rico, que podia pagar um dote alto. Na verdade, não tenho esse dinheiro. Então, como vai pagar? Perguntei assustada. Ele segurou minhas mãos e disse algo que mudou minha vida. Fiz isso porque quero te salvar, Mercedes. Não podia deixar você se casar com alguém que não te amasse de verdade. Antes que eu pudesse responder, ele me beijou. Um beijo suave, cheio de promessas. Quando nos separamos, eu estava completamente perdida. Eu também penso em você, confessei num sussurro. Aceito tudo o que você quiser. Nos dias seguintes, Ricardo me visitava sempre sob supervisão. Numa dessas visitas, ele me passou um bilhete escondido. Esteja no portão com as crianças às 11 da noite. Vou buscar vocês. Meu coração disparou. Era a nossa chance de liberdade. Passei o dia aflita. Quando a noite chegou, esperei todos dormirem, arrumei uma trucha pequena com nossas coisas e acordei as crianças. Esperança não queria levantar, estava com sono. Diego chorava baixinho. Vamos fazer uma viagem, sussurrei, tentando não fazer barulho. A caminhada até o portão foi difícil, carregando as crianças e as bagagens. Quando cheguei, quase meia-noite, não tinha ninguém. Comecei a chorar, achando que Ricardo havia desistido. Mas então ouvi um assobio. Lá estava ele, com o carro escondido no mato. Corremos em silêncio e partimos na escuridão, deixando para trás a única vida que eu conhecia. Dirigimos por horas, até chegarmos a uma cidade pequena, onde nos esperava Dona Beatriz, mãe de Ricardo. Ela nos recebeu com um abraço apertado, apesar da preocupação nos olhos. Preparei tudo para vocês, disse ela, levando-nos a um quarto arrumado com carinho. Não é luxo, mas é de coração. Naquela primeira noite, Ricardo dormiu em outro quarto. Vamos nos casar primeiro, disse com um sorriso tímido. Admirei ainda mais sua honra. Nos dias seguintes, conheci a família dele, pessoas boas e acolhedoras, mas percebi a preocupação deles. Uma noite, ouvi uma discussão na cozinha. Você está louco, Ricardo? Dizia Augusto, seu irmão mais velho. Ela é filha de coronel? Você tem noção do risco? Eu a amo, Ricardo respondeu com firmeza. E aquelas crianças também. Não podia deixá-las sofrer. E seu futuro como advogado? Perguntou Clara à sua irmã. Se o coronel descobrir, você pode perder tudo. Algumas coisas são mais importantes que uma carreira, ele respondeu. Senti um aperto no coração. Não havia me dado conta do quanto Ricardo estava arriscando por nós. Uma semana depois, nos casamos numa cerimônia simples no cartório. Dona Beatriz chorava de emoção e, apesar das preocupações, toda a família nos abraçou com carinho genuíno. Nossa lua de mel foi num hotel simples da cidade vizinha. Quando ficamos sozinhos, senti um nervosismo imenso, mas Ricardo foi gentil, carinhoso, paciente. Pela primeira vez, entendi o que era ser verdadeiramente amada. Voltamos para a casa de Dona Beatriz, prontos para começar nossa nova vida. Ricardo procurou trabalho enquanto eu ajudava com a casa e as crianças. Aos poucos, fomos construindo nossa felicidade. Mas, como sempre acontece, quando tudo parece perfeito, o destino resolveu nos testar mais uma vez. Ricardo chegou em casa um dia com o rosto pálido, segurando uma notificação oficial.
Meu pai havia descoberto nosso paradeiro e usou sua influência para suspender a licença de advogado de Ricardo. Dizem que é temporário, ele falou, caindo numa cadeira. Mas com o seu pai envolvido? Fiquei desesperada. Eu volto, falei. Explico que a culpa foi minha. Não, Mercedes, ele segurou minha mão. Se você voltar, ele vai te prender naquela casa para sempre. E as crianças? Quem sabe o que faria com elas? Foram tempos difíceis, mas Deus não nos abandonou. Um amigo do falecido pai de Ricardo, o Dr. Geraldo, ouviu falar da nossa situação e se ofereceu para ajudar. Seu pai era um homem íntegro. Ele disse: "Não posso ver o filho dele sendo injustiçado." Por 2 anos, Dr. Geraldo lutou para limpar o nome de Ricardo. Apresentou provas, mostrou testemunhos, movimentou contatos. Enquanto isso, Ricardo trabalhava numa marcenaria para sustentar a família. Nessa época, descobri que estava grávida novamente. Ricardo ficou radiante e Dona Beatriz não cabia em si de felicidade. "Meu primeiro neto verdadeiro", ela dizia emocionada. Quando nossa filha Ana nasceu, sentimos que nossa família estava completa. Depois vieram mais 2 filhos, Lucas e Vicente. 5 filhos no total. Uma família grande e cheia de amor. Finalmente chegou o dia que tanto esperávamos. Dr. Geraldo conseguiu que devolvessem a licença de Ricardo. Choramos, rimos, nos abraçamos. As crianças não entendiam direito, mas ficaram felizes porque estávamos felizes. Ricardo abriu seu próprio escritório e, aos poucos, foi reconstruindo sua carreira. Compramos uma casa simples, mas nossa, onde criamos nossos filhos com muito amor. Os anos passaram. As crianças cresceram, estudaram, se casaram, nos deram netos. Não tínhamos muito, mas nunca faltou o principal: amor e união. Da minha família original, nunca mais tive notícias. No começo doía, mas aprendi que às vezes é preciso deixar o passado para trás para construir um futuro melhor. Quando os filhos já eram adultos e nossa vida estava tranquila, o destino resolveu nos surpreender mais uma vez. Ricardo chegou em casa com um envelope nas mãos e uma expressão estranha no rosto. "Mercedes", ele disse, "chegou isso no escritório hoje." Era uma carta de um advogado. Meu pai havia falecido e eu estava sendo convocada para a leitura do testamento. Depois de tantos anos sem contato, aquela notícia caiu como uma bomba. Conversamos com os filhos, que foram unânimes. Eu devia ir. Afinal, éramos todos adultos, não tínhamos mais nada a temer. A viagem de volta para a minha cidade natal foi estranha. Cada lugar que reconhecia trazia memórias misturadas, algumas dolorosas, outras saudosas. Quando chegamos na fazenda, meu coração disparou. Estava tudo diferente, mas ao mesmo tempo igual. A casa grande, os campos, o cheiro da terra, era como voltar no tempo. Na sala onde seria feita a leitura do testamento, encontrei rostos conhecidos, meus irmãos, alguns primos, tios, todos mais velhos, é claro, mas ainda reconhecíveis. O silêncio que caiu quando eu entrei era pesado. Minha mãe não estava lá.
Descobri depois que havia falecido alguns anos antes. Essa foi a dor maior de todas, não ter tido a chance de me despedir dela. A leitura do testamento foi surpreendente. Meu pai, aquele homem duro que eu conhecera, parecia ter mudado nos últimos anos. Meus irmãos me contaram que a mudança começou após a morte de minha mãe. E então veio a parte que mais me chocou. Ele sabia de tudo o tempo inteiro. Sabia onde eu morava, dos meus filhos, da minha nova vida. Mas nunca fez nada para nos prejudicar depois daquele primeiro ataque contra Ricardo. Ele dizia que você tinha escolhido o seu caminho. Meu irmão Gabriel me contou com lágrimas nos olhos. No testamento, meu pai reconhecia os erros do passado. Suas palavras eram claras. Pedia perdão pela dureza, pela falta de compreensão, pelo arrependimento que carregou por anos. E então, a surpresa maior, ele havia me deixado uma parte considerável da herança. A fazenda Nova Esperança com 800 hectares, além de uma quantia substancial em dinheiro. Este legado, dizia o documento, é feito como forma de reparação pelos anos perdidos e pela vida que neguei à minha filha. Também estava incluído o dinheiro da venda daquela primeira herança, a propriedade de Baltazar, que meu pai havia vendido décadas atrás. Tudo com juros acumulados por mais de 30 anos. Era mais dinheiro do que jamais imaginei ver na vida. Mas mais que o valor material, era o reconhecimento, a admissão dos erros, a tentativa de fazer as pazes. Voltamos para casa ricos de repente. A família de Ricardo ficou boquiaberta com a notícia. Dona Beatriz, minha sogra querida, não conseguia acreditar. A primeira coisa que fizemos foi comprar a casa dos nossos sonhos. Depois, ajudamos todos os filhos. Esperança pôde comprar sua casa própria. Diego abriu o negócio dele. Os outros 3 terminaram a faculdade sem se preocupar com dinheiro. Mas sabe o que mais me deixou feliz? Poder ajudar outras pessoas. Dona Conceição, nossa vizinha de anos, estava passando dificuldades. Pagamos os remédios do filho dela, ajudamos com as contas, arrumamos trabalho para o marido. O sapateiro da esquina, seu Joaquim, ia fechar a loja porque o aluguel subiu. Compramos o ponto para ele. A escola do bairro estava caindo aos pedaços. Reformamos tudo, criamos uma biblioteca nova. Ricardo sempre dizia: Mercedes, recebemos essa bênção para multiplicar. E era isso que fazíamos, multiplicávamos a alegria, a esperança, as oportunidades. Os anos foram passando. Vieram os netos, depois os bisnetos. Ricardo e eu envelhecemos juntos, de mãos dadas, vendo nossa família crescer e prosperar. Mas há 8 anos, meu príncipe partiu. Às vezes acordo de madrugada e estico o braço procurando por ele. As saudades dói, mas sou grata por todos os anos que tivemos juntos. Hoje, aos 84 anos, olho para trás e vejo uma vida que parecia impossível quando eu tinha 13 anos e foi forçada a casar. Vejo que a coragem pode transformar qualquer destino, que o amor verdadeiro existe, que nunca é tarde para recomeçar. Por isso resolvi contar minha história hoje, para que vocês saibam que não importa quão escura pareça a noite, sempre há uma manhã esperando para nascer. E se você está passando por alguma dificuldade agora, se sente presa ou sem saída, lembre-se da minha história. Lembre-se de que a força que você precisa já está dentro de você. Às vezes só precisamos de coragem para dar o primeiro passo. Que Deus abençoe você e sua família, minha querida. E lembre-se, nunca é tarde demais para ser feliz.